Bom dia, família! Como estão sendo os preparativos para a noite hoje de Natal? Espero que esteja tudo bem. Então, vocês têm me perguntado por que eu não tenho mandado mais áudios no grupo. Então, uma irmã da igreja, a diaconisa Flávia, ela tinha falado comigo de fazer um vídeo já tem um tempinho. Aí, como vocês têm pedido o áudio, eu resolvi juntar os dois e fazer esse vídeo. Espero que vocês gostem. Aí, o Senhor tinha me dado essa palavra lá numa oração das mulheres na comunidade cristã de Santa Cruz há um tempinho já. Só que como eu não tive a oportunidade de falar lá, eu vou trazer ela aqui no grupo da família. Só que assim, vai ser resumido por conta do espaço no meu lindo celular, né? Porque senão, quando chegar na metade do vídeo, ele vai, ó, parar. Então vamos lá, a palavra fica em Naamã. Fica em Reis, ó, meu pai falando, a palavra fica na mão, a palavra fica em Reis, segunda Reis 5:14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, ficou limpo, amém? Aí a gente pode ver que Naamã, ele era um homem de posses. Naamã, ele tinha um problema. Naamã era o chefe da guarda. Naamã era um homem poderoso naquele lugar. Mas ele tinha um porém. Naamã tinha lepra. Quantos poréns nós temos em nossas vidas, né? Às vezes a gente é casada com um homem, porém a gente está sempre satisfeita. A gente tem uma casa linda, né? Um teto, porém estamos sempre reclamando. Temos nossos filhos abençoados com saúde, porém sempre reclamamos. Nossa casa não falta nada, porém sempre reclamamos de falta de dinheiro. Às vezes você tem um trabalho que você ganha bem, porém não é aquilo que você queria fazer. Ou você tá num que você gosta muito do que faz, porém ganha pouco. Oh, meu pai, sempre tem um porém em nossas vidas, né? Sempre tem alguma lepra, alguma coisa que precise de ação do Senhor para que possa ser purificado. Nós vemos que lepra na linguagem, assim, para os homens, na carne, a lepra é uma doença terrível. A lepra, ela suja a sua pele. A lepra, ela deixa a pessoa insensível. Você pega essa caneta aqui, minha canetinha tá velhinha, pega essa caneta, toca ali naquele lugar, a pessoa não sente nada, fica totalmente insensível. A mesma coisa, a lepra espiritual. A pessoa vai numa igreja, você diz que não sente nada, que não sentiu a presença do Senhor ali na igreja, escuta um louvor maravilhoso, aí só quer falar que a irmã canta mal, ou que não sentiu unção nenhuma naquele louvor, ou que o pregador da noite, aquele pregador não era bem, não entendi nada que ele falou. A pessoa está com lepra espiritual. Você vai na casa do Senhor e não sente a presença dele. É praticamente impossível para uma pessoa falar isso. São pessoas com lepra espiritual. Então que nessa manhã de Natal você possa ser como Naamã, purificado, limpo de toda a lepra espiritual, amém? Vamos mergulhar 7 vezes hoje aqui no Rio Jordão. Então, a mãe tinha uma serva, uma menininha, pequenininha, escrava, tadinha, que foi tirada do seu povo. E ela falou assim com a esposa de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está na Samaria, ele restauraria sua pele, amém?
Muitas das vezes você está esperando que uma pessoa grande venha falar com você, que alguém com status, mas o Senhor usa quem Ele quer. Aqui para Naamã, o Senhor usa uma criança, uma menina, uma escrava. Às vezes você quer ouvir o que o Senhor fala somente de um pastor, de um diácono. Aí o Senhor manda aquela irmãzinha pequenininha lá, que ninguém dá nada por ela, falar pra você, te entregar alguma coisa. Você, hein? Essa mulher tá maluca, deveria, se fosse pastor falando, mas você aqui pode ver, o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. O Senhor aqui usou uma criança, e muitas das vezes o Senhor usa aquele pequenininho da forma que Ele quer, e você perde a sua bênção porque está esperando dos grandes. Então, que você possa ter discernimento e saber que Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quer. Amém? Então, Naamã achou que o grande iria poder ajudar ele. Enviou uma carta para o rei falando do seu problema, achando que o rei poderia curá-lo, e mandou riquezas. Deixa eu escolher aqui o que ele mandou. Mandou para o rei da Síria: vai, anda, envia uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. E lá foram levar. Quando chegou lá naquele rei, o rei se indignou, ficou muito zangado, pegou, rasgou as vestes. Quem ele pensa que eu sou? Achando que eu vou curar ele de lepra? Ele tá pensando o quê? Naamã olhou pro grande, achou que o grande poderia ajudá-lo. Nós temos que olhar para o Senhor, confiar somente em Deus. Muitas das vezes você está confiando na pessoa errada. Você está com um problema, você vai, fala para uma pessoa ímpia, ou até mesmo para alguém da sua igreja que não está preparado para ouvir, para poder te ajudar. Você tem que confiar no Senhor. Você pode conversar e falar alguma coisa com o seu pastor, falar alguma coisa com alguma irmã que esteja realmente preparada, alguma irmã que esteja no espírito, que muita gente tem pessoas na igreja que estão ali, ó, só para encher banco, que não estão ali, não são ungidas do Senhor. Então vocês têm que tomar muito cuidado. E quando for pedir alguma coisa, pedir direcionado ao Senhor, não a homem. Na comunidade cristã de Santa Cruz tem uma irmã, ela teve câncer. Essa Flávia que me deu a ideia do vídeo. Ela teve câncer. Os médicos falaram para ela que não tinha mais jeito. E vocês acham que ela acreditou no médico? Ela confiou no Senhor. Ela orou ao Senhor, orou sem cessar ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor a escutou. E hoje, a glória de Deus, ela continua na obra e sem câncer. O câncer sumiu. E o Senhor age dessa forma. Quando você confia nele, ele faz maravilhas em sua vida. Não confia no homem, não confia em matéria, não confia no dinheiro. Confie somente no Senhor. Amém? Aí a Naamã resolveu fazer o que aquela menina tinha falado. Foi buscar o profeta Eliseu. Às vezes, muitas das vezes, a gente assim não tem essa força que Naamã teve. A gente fica fraco, a gente acontece algum problema, a gente quer logo se abater, não tem aquela disponibilidade de fazer o que o Senhor está querendo. Aí o Naamã aqui, ele não olhou para a dificuldade. Ah, esse cara aí, esse profeta pode me ajudar? Então, vou lá, vou buscar lá nesse profeta. E foi lá. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ser obedientes ao Senhor e buscá-lo em todos os momentos. Naamã foi lá. Naamã levou riquezas pro profeta e mandou seu servo ir lá na frente, né, sair lá falar com Eliseu. Aí daqui a pouco volta o servo dele e fala para ele: ó, o profeta falou para você mergulhar 7 vezes
lá no Rio Jordão. Aí ele olhou, se indignou. Como pode ele mandar? Ele não veio aqui falar comigo. Porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, por diante terra, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele achou que Naamã teria que ir lá até ele, tocar, invocar, olhar para os céus, ficar: Senhor, cura ele, colocar a mão sobre a lepra e ele ser curado. Mas Naamã não fez nada disso. O Senhor falou para Naamã: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E foi o que falou para Eliseu. Então foi o que Eliseu fez. Foi lá e falou para ele: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Mas muitas das vezes nós também fazemos esse tipo de coisa. A gente quer buscar aquelas igrejas de reteté. A gente quer buscar profetas que pulam, que falam, quando o Senhor fala a hora que Ele quer e com quem Ele quer. Profeta de verdade só fala o que vem do Senhor, só fala conforme o Senhor falou. Se o Senhor mandar falar dessa forma, ele vai lá, fala, e quando o Senhor manda ele calar a boca, ele cala, não fica falando além. Muitas pessoas estão achando que pro profeta falar, ele tem que pular, tem que falar. Não é assim não, gente. O Senhor fala conforme ele quer e com quem ele quer. Você tem que confiar somente na palavra do Senhor. Muitas pessoas estão buscando teatro na igreja, não estão buscando mais o Senhor. Quanto mais movimento, elas acham que o Senhor fala mais. Não é assim não. O Senhor fala no silêncio. O Senhor não precisa chamar a atenção. As pessoas têm que confiar no Senhor e não na fantasia, amém? Você tem que ser obediente ao Senhor. Não faça acepção. Às vezes você quer ouvir a palavra do Senhor, o Senhor tem culto na sua igreja. Chega alguém, fala: vai estar tendo um culto lá, vai lá uma missionária que ela revela, que ela fala. Você sai da sua igreja, corre para aquele lugar lá, está tendo culto na sua. E você vai buscar a bênção em outro lugar. Mas o Senhor te colocou ali. Então, é ali que você vai ser abençoado. Não adianta você ir para outro lugar. Não adianta você querer ir para outro lugar. Porque você não vai fazer como Naamã, que falou assim, ó: não são porventura Abaná e Fartá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se, foi indignado. Gente, se o Senhor mandou você mergulhar no Rio de Jordão, é lá que você tem que mergulhar. Não adianta você querer ir para Abano, para Fardar. Se o Senhor mandou você mergulhar numa igreja, é nessa igreja que você tem que mergulhar. Não queira ir para outros lugares que o Senhor não está te mandando. Vá, fica onde o Senhor te colocou. Eu deveria estar numa igreja grande. Eu deveria estar numa igreja mais cheia. Eu deveria ser mais reconhecida. Fica na posição que o Senhor te colocou. Muitas das vezes a igreja cheia é como o pastor da minha igreja fala: é igreja inchada, não é igreja cheia. Está cheia de pessoas ali, mas servos do Senhor são poucos. Então, fica na posição que o Senhor te colocou. Se o Senhor mandou você mergulhar 7 vezes naquele local, mergulha. Então, Naamã, ele foi para o Rio Jordão indignado, aquele rio sujo, e mergulhou. Nada. Então, imagine a indignação dele. Mergulhava 1, 2, olhava e nada da lepra saiu. E chegou a 7ª vez, Naamã ficou limpo naquele rio sujo que o Senhor mandou ele mergulhar.
ele ficou limpo, com a pele como criança. Que nessa manhã de Natal você seja limpo como Naamã, que o Senhor limpe você, limpe sua alma, limpe seu corpo, limpe sua mente, te limpe de todas essas lepras que acabam com a vida do servo do Senhor. A lepra dos pés, a lepra das mãos, a lepra dos olhos, a lepra da boca, que é a pior que tem. Que o Senhor venha te abençoar de forma grandiosa e te livrar dessas lepras. Lepra dos pés, pessoas que se apressam a querer buscar em local que não é devido. O Senhor manda você ir para um lugar, você se apressa em ir para outro. Você se apressa em querer falar mal de outras pessoas. Acontece alguma coisa, você corre para falar pro pastor, para falar pra mãe, pro pai, nem precisa ser na igreja. Lepra das mãos, pessoas que querem mexer no que não é seu. Cuidado, gente. Pessoas que querem tocar no que não é seu. Lepra dos olhos, pessoas que olham para coisas indevidas, pessoas que olham para mulheres de outros, para varões de outras. Gente, isso é errado. Pessoas que olham para o que o ímpio tem, achando que, poxa, ele não serve ao Senhor e tem aquilo, e eu que estou na igreja todo dia não tenho. Ou olham para o que um irmão ou irmã tem e fica desejando ser ou ter o que aquela irmã tem. É errado, gente. As pessoas, assim, muitas das vezes você tá olhando para o que um ímpio tem. Ah, a casa dele é melhor do que a minha, eu sirvo ao Senhor. Você sabe que aquela pessoa é feliz? Você sabe que na casa dela, ela tem a presença que você tem, a alegria que você tem de estar na casa do Senhor. Você tem o melhor do que tudo. Você tem a maior riqueza do mundo, que é estar na presença do Senhor, que é sentir o Espírito de Deus te tocando. Então não queira olhar para o que ímpio tem ou para o que irmão tem. Você tem que desejar somente a presença do Senhor. Você tem que desejar somente estar junto com o Senhor e nada mais. Para de olhar para o que os outros têm e olhe somente para Deus. Lepra na boca, pessoas que se apressam a falar mal das outras, pessoas que não sabem o erro que estão cometendo. Irmãs de ciclos de oração, não falem mal das suas irmãs do ciclo. Essas irmãs se apressam a querer falar mal das irmãs para o pastor e para a pastora. Você está falando mal é do Senhor, porque muitas das vezes você fala coisa que não é verídica, coisa que o Senhor não se agrada. Então, que as irmãs de oração sejam unidas em verdade, em espírito, para que o Senhor possa trabalhar através de você, que o Senhor possa salvar almas através de você, que possa te usar, porque o Senhor não vai usar o que está sujo. As irmãs que falam mal de outras irmãs do ciclo de oração, essas irmãs estão com a alma suja e o Senhor não habita onde está sujo. O Senhor não trabalha com essas mulheres. Elas podem estar ali, mas o Senhor não vai trabalhar. Então que vocês sejam limpas dessa lepra nessa manhã. Que as irmãs do ciclo de oração sejam unidas, vivam em um só corpo e que possam ser realmente usadas pelo Senhor, que possam realmente curar, que possam ter visões, que possam fazer a vontade do Pai. Você não deve falar mal de ninguém, você não deve falar mal da sua igreja. Muitas das vezes a pessoa está numa igreja, ai, aquele pastor é chato. Cuidado, o pastor é um anjo do Senhor. Muitas das vezes ele te cobra muito, é porque é o Senhor que está mandando ele te cobrar. Ele está fazendo somente o que o Senhor manda. E quando você fala mal do seu pastor, muito cuidado, que você está falando mal de Deus. Então preste muita atenção na lepra da boca. A lepra da boca é muito perigosa. Parem de falar coisas indevidas, porque você sabe que a boca fala o que o coração tá cheio. Se você só fala
cura. E se você só fala mal de outras pessoas, você está falando que seu coração é podre, você está falando que seu coração é leproso. Então que nessa manhã de Natal o Senhor venha restaurar, o Senhor venha te limpar, o Senhor venha te fazer uma pessoa pura, assim como Ele fez Naamã, em nome de Jesus. Que hoje, dia 24 de dezembro, venha ser um dia maravilhoso para todos nós da família, que venha ser um dia de muita paz, um dia de muita alegria, e que a gente possa entender a verdadeira vontade do Senhor em nossas vidas, que a gente entenda que a gente tem que ser limpo, que a gente tem que ser curado de todas as nossas lepras espirituais, amém? Então vamos fazer desse dia um dia de cura, um dia que é para a gente mergulhar no Jordão 7 vezes, que até no final desse dia 24 a gente seja purificado, a gente seja limpo, em nome do Senhor Jesus. Eu desejo um Natal abençoado para todo mundo, um novo ano cheio de paz, cheio de alegria, cheio da renovação, cheio da presença do Senhor, que é o mais importante, que você possa sentir a presença do Senhor em todos os momentos, e que o Senhor vai derramar bênçãos remetidas sobre as nossas vidas, amém? Eu profetizo que o agir de Deus nas nossas vidas nesse ano que vai se iniciar, que a gente vai ter o nosso ministério cada vez mais renovado, em nome de Jesus, e que vamos ser uma família unida, e que a igreja que você estiver, você também possa ser unido na sua igreja, que possamos ser um só corpo, um só espírito, que no final todos serviremos a Deus, que no final, no grande dia, não haverá títulos de igreja, só haverá os verdadeiros adoradores ao lado do Senhor. Então que a gente possa curar todas as nossas lepras e adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? Um desejo um Natal maravilhoso e um dia abençoado, amém.